Começo com você, Amanda Buru, analisando, juntamente também com o da casa, este Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Buru. Pois é, Valu, um primeiro tempo realmente começa já nos segundos iniciais da partida, o Cruzeiro tomando atitude irresponsável. Quem se manteve dentro do jogo também não conseguiu, de uma forma colaborativa, fazer esse Cruzeiro funcionar. Realmente ficamos praticamente assistindo a equipe do Atlético Paranaense finalizar na meta do goleiro Anderson. E aí, quando a gente tem realmente um homem a menos, fica tudo um pouco mais complicado. E aí esperar, infelizmente, de Gasolina tentar conter o jogo do Julimar. No lado esquerdo com o Kaique também com muita dificuldade de conter essa jogada de profundidade da equipe do Atlético Paranaense. E os nossos zagueiros também, praticamente numa cabeçada do Pablo sozinho, acabou fazendo o primeiro gol. E tudo fica um pouco mais complicado quando você sai atrás do placar. Na segunda etapa eu esperava realmente que o Cruzeiro pudesse fazer mudanças, principalmente com relação ao Gasolina, que já mostrava para o Atlético Paranaense onde era o caminho, qual era o caminho mais fácil. E aí o William, para mim, entra, até tenta ali nos primeiros momentos sustentar um pouco mais de qualidade. E o Cruzeiro aos poucos foi fazendo mexidas de acordo até com a necessidade, pelo cansaço, muito em função do cansaço. Cansaço esse que se explica realmente em jogar com um homem a menos. Diferente do que aconteceu para mim dessa segunda etapa, o Valu, é que o Cruzeiro conseguiu esboçar um certo tipo de reação com troca de passes, com aproximação. O período para que sustentasse foi um período muito curto, que já vem acontecendo realmente com o time do Cruzeiro, mesmo com essa equipe titular. Mas eu te confesso, né, precisava ter definido melhor, tomadas de decisões melhores. A primeira, até com o próprio Veron, aconteceu uma possibilidade de finalização, mas a escolha não foi uma das melhores. Realmente ele precisava cabecear, finalizar, ele quis dominar. Numa segunda tentativa com o Matheus Pereira, a mesma coisa, precisava ter finalizado melhor, uma tomada de decisão melhor realmente. Infelizmente acabou não acontecendo, e aí foi gostando cada vez mais a equipe do Atlético Paranaense, né? Confiança na altura, lá nas alturas. O próprio torcedor também entendeu as fragilidades da equipe do Cruzeiro e aproveitou muito bem, né? O dever de casa foi muito bem feito por parte do Atlético Paranaense. Quem não fez o seu dever, quem não cumpriu a sua tarefa mais uma vez, foi a equipe do Cruzeiro. No segundo turno, realmente lamentável. Eu acho que precisávamos ganhar não somente dentro do Campeonato Brasileiro, mas entendendo também de resgatar certos tipos de confiança que essa equipe precisava, até em função desse importantíssimo jogo na quarta-feira. Acabou não acontecendo, é lamentar realmente. Esperamos algumas explicações por parte dos jogadores, por parte do treinador e da diretoria também. Quem sabe isso possa acontecer agora. Valu. Então vamos lá, Nação Azul, tentar raciocinar nesse momento muito difícil. Para mim é o pior momento do Cruzeiro na temporada. Começa com as tomadas de decisões. É claro que existem várias estratégias, mas eu não fui omisso com a opinião e não quero ser oportunista, que há muito tempo eu estou falando que isso é mó fria poupar, porque os adversários estão fazendo a parte dele. Se o Cruzeiro, Deus livre e guarde, foi eliminado quarta-feira, o que nós iremos fazer? A famosa reação agora, a volta por cima, vai ser contra o Flamengo, né? Então, hoje, a torcida do Atlético Paranaense, que ele tem o pior time do retorno e o Cruzeiro a 16ª campanha, gritou olé. Porque apesar que tem um parêntese ali que nós vamos ter que abordar isso bem, a expulsão do Rafa Silva é inadmissível. Jogador experiente, mesmo que fosse um jogador da categoria de base, não pode acontecer. Quanto mais a gente vê o lance, mais revoltado a gente fica. Ele foi maldoso, ele teve a intenção de ter uma agressão em um time, né? Que aí todo reserva, né? Que aí nós temos que engolir Matheus Vital, Lucas Silva, Ramiro, Gasolina. Nada contra esses caras, não tenho problema nenhum pessoal com eles, pelo contrário, desejo toda a sorte do mundo para eles em outro clube, porque a vida e o futebol é ciclo, eles não têm mais clima para vestir a camisa do Cruzeiro, nenhum deles.
Imagina juntar todo mundo no mesmo time, na mesma partida, e ainda para piorar, né? Que eu não concordo com a decisão, que eu vou frisar, com um jogador a menos, o time todo reserva. Porém, né, entrar no segundo tempo com essa postura também não adianta. Entrar como o Ilha, como o Matheus Pereira, com a cabeça em outro lugar, eu não concordo. Porque para mim é o seguinte, ou é 8 ou é 80. Eu encarei esse jogo como uma final de Campeonato Brasileiro e depois nós vamos ter um final de Copa Sul-Americana, uma semifinal. Beleza? Cruzeiro teve recentemente agora a parada da data FIFA, então não tem desculpa de cansaço. Aí eu falo, pode poupar? Pode. Aí eu te pergunto, é questão de estratégia. Mas o Cruzeiro tem gordura para fazer isso? Não tem. É momento de sacrifício. Então eu não vou voltar nesse assunto, porque né, o pior já aconteceu, e não vou também deixar passar despercebido os gols que o Cruzeiro tomou, porque isso não tem nada a ver com um jogador a menos. Né? Gasolina não deu a pressão suficiente, não vou isentar ninguém, o Anderson na pequena área não sai, e o Zé Ivaldo, muito mal posicionado, não disputa a bola e nem marca o jogador dentro da pequena área, um cruzamento que para ele era até fácil sim, porque é um cruzamento frontal, isso ali favorece mais o zagueiro. Se, no caso, né, o Pablo ganha dele na disputa, ok, mas o Zé Ivaldo nem viu onde que ele estava, o Anderson também poderia ter sido melhor. Depois, no segundo tempo também, é um gol que a nível profissional da importância do jogo não pode acontecer, uma falha de saída de bola do Jonathan Jesus, tem gramado sintético e tudo, mas não serve de desculpa, tá sem ritmo de jogo, faz o básico que funciona, e o terceiro gol do Nicão, né? Que todo mundo sabe qual que é a jogada. Porque, né, eu volto um filme na minha cabeça, Valu, quando o Cruzeiro tinha um jogador a mais, ele não conseguiu produzir. Aí eu tive eu não tô ficando doido não, vocês vão lembrar comigo? O treinador veio falando que jogar com um a menos o adversário é mais fácil, que é mais simples. Quando o time do Cruzeiro poupa, né, o adversário está com vigor físico. Todas essas desculpas ao nosso favor não funcionam. Quando é a gente que está com um jogador a mais, mérito do adversário, que é fácil jogar. Quando o adversário poupa, corre igual um leão, eles pouparam. Quando é a nossa vez de poupar, Valu, vamos ver se vai dar o resultado então na quarta-feira. Porque é um jogo muito pesado contra o Lanús, tem que virar a chave. A Copa Sul-Americana, eu falo desde o início, que é um caminho traiçoeiro. Mesmo que o Cruzeiro passar do Lanús, eu não fico tranquilo, porque é um jogo único, tudo pode acontecer. Eu acho que o Cruzeiro tinha time, apesar das limitações do elenco, para conseguir estar mais avançado ali, não estar tão distante agora desse G8, G6 ali que vai se tornando. Então é um campeonato que, para mim, eu sei das limitações do Cruzeiro, sei da deficiência ofensiva, mas eu esperava muito mais desse elenco, porque antes o problema era o Seabra. Agora já começou o barulho que o problema é o Diniz, né? Então, nessa tipo de postura, eu não estou me sentindo representado por esse elenco e, para mim, tomara, né, que o Cruzeiro não jogue o ano no lixo. Agora, a Copa Sul-Americana virou obrigação, tá, Cruzeiro? É isso, esse pós-jogo ainda que o Samuel Venâncio vai se posicionar lá para entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Além da entrevista coletiva, confesso também que estou na expectativa da zona mista, né? Ver se vai ser aquela zona mista, mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V, ou se a gente vai ouvir algo diferente. Ô Dacase, você quer mais um recorte assustador que eu acabei até de postar lá no Twitter? O seguinte, hoje, com esse jogo, e aí a gente... pegando como um todo a situação, podemos e devemos muito mais, vocês comentaristas, esmiuçar os vários detalhes até este momento, né? Que amanhã é importante, vai se completar exatos 90 dias, e aí cravado, 27 de outubro a 27 de julho, são 90 dias. E nesse período da casa, e todos que estão aqui conosco, a nossa grande audiência, nesse pós-jogo de Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, o Cruzeiro da casa e amigos disputou
12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Foram 36 pontos em disputas, com 9 pontos somados pelo Cruzeiro. E aí, nesse recorte, são 8 jogos com o comando técnico do Seabra e agora já os 4 jogos com o comando técnico do Fernando Diniz. Apenas uma vitória, são 5 empates contra Atlético Mineiro, Vitória, Inter, Cuiabá, Vasco e Bahia. Com mais 5 derrotas para Fortaleza, Internacional no Rio Grande do Sul, São Paulo Reserva, Fluminense e Atlético Paranaense. Oi, Samuel. Valor. Diga lá. Só para fazer o teste aí, que a gente já está aqui posicionado e vamos ver como será conduzido todo esse processo aqui na Liga Arena. O áudio está como aí? O áudio tá rachando um pouco, viu, Samuel? Tá chegando, mas tá rachando um pouco o áudio. E agora? Agora vê aí sim. se melhorou. Agora melhorou. E agora? Vê aí se melhorou. Excelente. Então, beleza. Falar num tom mais baixo, acho que o outro microfone estava aberto também. Então, vamos aguardar aqui e o que vai acontecer, né? Porque a entrevista do Fernando Diniz e se teremos alguma posição, o que a gente espera é que tenha, né? Uma posição por parte da diretoria do Cruzeiro pelo que aconteceu e o que vem acontecendo aqui no Cruzeiro. Principalmente hoje, depois dessa expulsão, a atitude que foi muito irresponsável do Rafa Silva sendo expulso com 3 segundos de jogo, né? Então já estamos posicionados para repercutir tudo e seguir para a zona mista, porque os jogadores também precisam de dar explicações para o torcedor. Não é explicação para mim, para a Samuca TV, para o Valu, para o da casa, para a Amanda, para o Gabriel, para o Alberto, não. É para o torcedor sobre o que está acontecendo. Vamos perguntar, estão insatisfeitos com alguma coisa? Que falem então, porque o torcedor, ele vem sendo feito de palhaço, né, Valu? Se depois desse recorte, desses últimos 3 meses, onde o Cruzeiro jogou 17 vezes, venceu 4, empatou 8 e perdeu 6, o Alexandre Matos não aparecer para falar, é porque aparecer apenas no momento da arbitragem errar contra o Cruzeiro, como ele apareceu contra o Palmeiras, é excelente, né? E apareceu ali com razão. Mas agora é mais do que necessária um posicionamento, aliás, eu considero até que atrasado, um posicionamento do Alexandre Matos hoje, na entrevista coletiva, que para mim já deveria ter acontecido. Então, ô da casa, voltando aqui, você fique à vontade, é assustador esse recorte do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Como eu disse a você, desde aquele jogo contra o Botafogo, 12 jogos, 36 pontos disputados e apenas 9 pontos somados da casa. Então vamos lá, Valor. A gente tem que ter muita calma nesse momento, só que a gente não pode normalizar esses números que você acabou de falar. Ninguém quer jogar álcool no fogo ali para piorar a situação, mas a gente não pode fazer vista grossa. Por quê? Teve alguma lesão, teve venda de jogadores, o que aconteceu nesse período? Tem que ter algum motivo. Igual você falou, roupa suja tem que ser lavada em casa, mas algo estranho, algo anormal está acontecendo dentro do Cruzeiro. Porque quando essa fase começou, me lembro do Valu, da gente tentando jogar para cima, usamos no termo que é aquela famosa instabilidade, que toda equipe vive no campeonato, que realmente ela existe. Mas isso não é uma estabilidade, isso virou o normal do Cruzeiro. O Cruzeiro, com um time muito mais limitado, entregou muito mais. No segundo turno, a gente tem uma campanha de zona de rebaixamento. Mas, pelo contrário, Matheus Pereira foi comprado, nós trouxemos o Cássio, compramos o João Marcelo, vai lembrando aí, o Wallace, veio o Peralta, veio o Lautaro, veio o Matheus Henrique, veio o Jonathan Jesus. Então o Cruzeiro não desfez de nenhum grande jogador, as saídas foram justas, eram jogadores que não estavam rendendo, o salário está em dia. Cruzeiro, né, tentou fazer uma reunião para unir o grupo ali, tem voo fretado, a Toca da Raposa é uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, Belo Horizonte é uma bela cidade. O que está acontecendo? Ninguém está cobrando o Cruzeiro para ser campeão não, brasileiro não.
Mas esses números aí, Valu, com todo esse contexto, é inadmissível. E agora tem que ser cobrado, porque a minha memória, graças a Deus, é muito boa. Se salário tivesse atrasado, igual outras épocas que os jogadores estavam com o corpo mole, estava fazendo era um favor de jogar no Cruzeiro. Hoje, o que falta? Hoje, qualquer jogo horroroso do Cruzeiro é 30 mil no Mineirão. Isso eu tô falando joguinho chulé. Qualquer jogo médio para grande, o Cruzeiro mete a 60 mil na Toca da Raposa. 3, que é o Mineirão. O Cruzeiro tem uma média de Copa Sul-Americana superior à média de Libertadores. O que esses caras estão precisando? Antes o problema era o treinador. Trocaram o treinador. O que é agora o motivo? Qual é o problema? Mas isso a gente não pode deixar passar, porque se nós não descobrirmos a causa raiz, realmente o que está acontecendo, nós não vamos tratar, não vamos resolver. E eu não estou querendo ir a caçar bruxa, pegar ninguém para Cristo, não. Mas para jogar com a camisa do Cruzeiro, precisa ter muita responsabilidade. A pressão aqui sempre foi grande. Vários ídolos, Alex já foi muito cobrado, Fábio foi muito cobrado. Hoje está fácil jogar com a camisa do Cruzeiro, porque o discurso é sempre o mesmo na zona mista. Ai, não jogamos bem, as coisas não funcionaram, mas vamos levantar a cabeça que tem um próximo jogo, né? Nós estamos treinando muito, trabalho, são coisas do futebol. Como o Valu trouxe os números, se fosse um acidente de percurso hoje com o Atlético Paranaense, ok, mas são 3 meses nessa situação. Quantos jogos estão faltando para o brasileiro, Valu? 6? Agora 7. Faltam 7 jogos, geralmente acorda nos 10, aí se dá um desastre de ser eliminado pelo Lanús, que eu não estou desrespeitando, ok? Não caiu de paraquedas na competição, mas é 22º colocado de campeonato argentino, que é muito inferior hoje ao campeonato brasileiro. Mas se o Cruzeiro hoje sai dessa competição para o Lanús, o que nos resta de campeonato brasileiro? Antes tínhamos 2 caminhos, daqui a pouco não tem mais nenhum. É por isso que eu sempre fui contra esse negócio de poupar jogadores. Hoje, eu achei que eu estava em Nárnia, porque eu era o único que estava encarando esse jogo como uma final. Mas quando sai uma escalação dessa aqui, é de desanimar. Mas mesmo assim, a gente coloca o nariz de palhaço, coloca a roupa de torcedor e falando 2-0 Cruzeiro, vamos cozinhar o jogo, vamos matar no contra-ataque. Chega lá, meio minuto de jogo, jogador do Cruzeiro é expulso. Chega lá, sabe aquele famoso sofrer que o Boca Júnior ensinou pra gente e outros adversários? Bola na área, o zagueiro não tá vendo, o goleiro não tá saindo, a marcação na prensada, tá fácil demais. Tá uma má vontade de jogar com a camisa do Cruzeiro. Aí eu volto a falar, somos o que fazemos, não somos o que falamos. O Cruzeiro no discurso, na zona mista, é a perfeição. Mas quando você assiste o time jogar, não quer jogar e não tem explicação, Valu. Precisamos entender o que está acontecendo ali, porque é um desserviço com a instituição, com a camisa do Cruzeiro, essa fase que nós estamos vivendo. Ô Amanda, mais de... Ô, Luciano. Diga lá, Gabriel. Ô, Valu, é só pra... Desculpe entrar no comentário aí. Só pra pegar o comentário do Luciano, que a gente não pode usar hoje, né? Falo nós da imprensa, até a própria torcida, nem o próprio Cruzeiro, diretoria, comissão técnica, não pode usar de muleta a expulsão do Rafa Silva com o que aconteceu aqui hoje não, viu, gente? Porque do jeito que teve essa postura aqui, eu não sei se ganharia com 11 também não. Então não pode usar só de muleta a expulsão do Rafa Silva, porque essas apresentações, ela vem jogando até com jogador a mais. Ela já vem, não é de hoje. O jogo que quase que nós saímos pro Boca, o jogo que contra o Libertad, que se tivesse um time mais encorpado, não estaríamos na semifinal no Mineirão. Então não pode usar a expulsão do Rafa Silva de muleta pro que aconteceu aqui hoje, porque isso já vem acontecendo, essa apatia do Cruzeiro dentro de campo. Igual o Samuel falou aqui, explicações precisam serem apresentadas até quarta-feira. É muito sério a postura de um time com salário em dia, com toda a estrutura, com o voo fretado, como o Luciano falou, tá tendo essas apresentações. É preciso ter uma explicação e não pode usar a expulsão do Rafa Silva de muleta aqui hoje não.
Perfeito, Gabriel. Ô Amanda, o que acabou sendo o fator que a gente trouxe aqui é que amanhã o Cruzeiro vai completar 90 dias exatamente daquela atuação contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quando venceu por 3-0. E de lá para cá, o Cruzeiro disputou 12 jogos, ou seja, 36 pontos em disputa. O Cruzeiro conseguiu conquistar apenas 9 desses 36 pontos. Uma vitória, 6 empates e 5 derrotas. Desse recorte de 12 jogos, 8 jogos evidentemente com o Seabra e agora 4 jogos com o Fernando Diniz. E a última vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 1º de setembro contra o Atlético Goianiense. Amanda. Pois é, Valu, vai tudo ficando um pouco mais difícil, né? E aí se a gente volta lá atrás para poder enxergar o que o Cruzeiro produziu como visitante, a gente está falando talvez do melhor jogo do campeonato brasileiro por parte do Cruzeiro. Pelo menos, ou se não o melhor, ou um dos melhores, né? E ali era o retorno, primeiro jogo do retorno, né? Fora de casa contra a equipe do Botafogo. E realmente já faz bastante tempo. O que me incomoda não é só da gente levar em consideração o tempo que o Cruzeiro está sem conseguir uma vitória fora de casa, mas também de avaliação com relação ao adversário, né? Nós estamos falando da última vitória por parte da equipe do Atlético Paranaense atuando dentro da sua própria casa, ao lado do seu torcedor, no dia 13 de junho, 13/6. Então, assim, é muito tempo realmente. E assim como aconteceu lá atrás com o Internacional, onde o Roger Machado estava perigando o seu cargo, porque não vinha de bons jogos, né, de bons resultados, e o Cruzeiro acabou ajudando até o Internacional, porque praticamente não jogou, não atuou. Fez agora com o Lúcio, né? Que eram 5 jogos e 5 derrotas, e acabou o Cruzeiro colaborando mais uma vez com o treinador que perigava. Então, assim, acho que o Cruzeiro está passando da hora de deixar de ser bonzinho demais com os treinadores, né? Acabar colaborando, contribuindo para que esses treinadores voltem a fazer as pazes com o seu torcedor. Acho que o Cruzeiro precisa, ele próprio, assumir as responsabilidades. Eu não espero algo que seja diferente disso na coletiva, por parte do Fernando Diniz, na zona mista, por parte desses jogadores, alguém também da diretoria que possa e que consiga explicar o que muitas vezes é inexplicável. A gente fica tentando aqui, esperando, aguardando, mentalizando uma equipe diferente dentro de campo. E eu concordo com o que o Gabriel falou, né? Existe sim muita irresponsabilidade por parte do Rafa Silva, que precisa também dar suas declarações e pedido de desculpas ao torcedor. Mas eu confesso, né? Quando você não está bem para desempenhar o seu próprio trabalho, dificilmente você vai conseguir ajudar alguém num outro campo, né? Eu acho que é o que acontece com o futebol. Não adianta a gente cobrar de jogadores aquilo que eles não estão desempenhando do seu próprio futebol, né? E aí querer fazer dentro de campo com que essa inferioridade numérica sobressaísse em cima do adversário fica até um pouco mais complicado. Mas enfim, acho que responsabilidades precisam ser compartilhadas na noite de hoje. E hoje até, eu confesso que em outros momentos não era o que acontecia. Eu acho que o futebol ele depende muito da visão do treinador para certas situações dentro de campo. E acho que hoje teve pouca influência por parte do Fernando Diniz. Entendo que o planejamento, isso vai de acordo, vai agradar uns, vai desagradar outros. Enfim, acho que existe um planejamento por parte do Fernando Diniz. Não é à toa, não é em vão que ele entendeu que para esse jogo seria um time mesclado ou praticamente quase todo reserva. Mas a partir do momento que você perde um homem, fica realmente um pouco mais difícil. E aí tentou com as armas que tinha, com aquilo que era possível. Tentou com o lateral direito, tentou depois com o lateral esquerdo. Lateral esquerdo é esse que a gente pode até falar um pouco mais depois sobre o Kaique, porque já vinha de um tempinho já sem atuar e achei ele com um excesso de cansaço. Entendo completamente a dificuldade que é jogar com um homem a menos, mas para mim houve um excesso de desgaste nessa partida e até uma comparativo depois que eu quero fazer com um outro atleta. Mas enfim, acho que nessa partida de hoje a questão de responsabilidades fica muito mais na questão dos jogadores do que propriamente pelo treinador. Não é um recorte de 30 dias, não é um recorte de 60 dias, nós estamos falando de 90 dias, né? E o técnico foi trocado, o Fernando Seabra foi
trocado do comando técnico. Repito, eu tenho até que atualizar aqui. Olha aqui da casa, que coisa mais indecente essas anotações. Eu, ao invés de apagar algumas, eu vou passando a caneta aqui e vou rasurando, né? 17 jogos, 4 vitórias, 8 empates e 6 derrotas num período de 90 dias. Um time que viu a sua campanha ser pulverizada no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, quando venceu o Botafogo naquela oportunidade, também são questões que eu consigo lembrar, somou 36 pontos. Ou seja, o Cruzeiro em 3 meses de campeonato também não conseguiu somar mais 10 pontos, cara. Isso eu não estou falando de 20 pontos, não. Claro que a gente sabe que a campanha do Botafogo é uma outra coisa. O Botafogo tinha 40 pontos naquela oportunidade. Hoje o Botafogo tem 61 pontos. Não sei se é isso mesmo. Se for isso mesmo, o Botafogo somou 21, ao passo que a gente somou 9. Tudo bem. Nosso campeonato, como você disse bem, da casa. 64 por enquanto, Valu. Ah, sim. Vai ganhando de 1-0. Tá bom, Amanda, obrigado. Pois é, Fortaleza, o Botafogo, então, perdão, somando 24 pontos, ok, como disse o da casa, nosso campeonato esse ano realmente, mesmo depois que virou o Pedro Lourenço, o proprietário, entendo que não era o campeonato de uma disputa por título, mas, gente, o Cruzeiro não somou 10 pontos em 3 meses de campeonato brasileiro. Isso é gravíssimo, isso custa um planejamento de um ano inteiro.